da gente começar a falar aqui sobre o assunto de hoje, né? Ok. Se apresenta para o pessoal, por favor. Bom, meu nome é Lauton Parente, eu sou engenheiro civil, sou formado pela Universidade de Fortaleza em 1998 e hoje sou professor da própria universidade na cadeira de patologia do curso de pós-graduação de gerenciamento de obras. Minha vida profissional foi baseada toda em cima de reabilitação, principalmente reabilitação de fachadas, no qual a primeira fachada que a gente reabilitou foi no século passado, 1999. Então, de lá para cá, a gente vem desenvolvendo esse trabalho e, e já reabilitamos aí quase 200 fachadas ao longo desse tempo, com mais de 300 mil metros de revestimento cerâmico aplicado. E, para nossa grata satisfação, nós não temos nenhuma recorrência, nem ocorrência de queda de revestimento nessas fachadas reabilitadas, né? Então, esse é o histórico que a gente tem na parte de execução. E desde 2012, entre 2012 e 2014, eu fiz uma pós-graduação em Engenharia Diagnóstica e Patologia das Edificações, onde me foi apresentado o mundo da consultoria, o mundo de você entender melhor, organizar melhor as suas ideias e entender mais sobre questões patológicas, questões de execução, obediência à questão de normas. É um mundo totalmente diferente que desde então me encantou. E aí, de 2012 para cá, a gente vem fazendo paralelamente, né? E hoje de uma forma bem mais intensa, a parte de consultoria, principalmente na parte de revestimento de fachada, e aí envolve a nível de Brasil esse trabalho. Tá? Hoje eu estou como conselheiro do CREA Ceará e coordenador da Comissão de Ética Profissional do Conselho aqui no CREA Ceará. Então a gente pode também aí passear um pouco aí sobre a ética, né, conselho, nessa nossa live aí. Ontem com o Murilo a gente conversou, teve alguma coisa aí em relação a CREA, bem interessante, né, inspeção predial e tudo. Mas o nosso tema hoje é Patologia de patologia revestimento. das fachadas, dos revestimentos, né? Exatamente. Legal, ótimo, ótimo, Lauton. Lauton, deixa eu te perguntar, vamos lá. Eu tive aqui com o Paulinho, né, o Paulinho da Planvilha, há alguns dias, né, semana Uhum, passada, uhum, e a gente estava comentando de um dado importante, né, que mais ou menos aí 40% da origem dos problemas em fachadas, mas de maneira geral, todos os problemas, né, numa construção, vamos colocar assim, eles vêm da falta ou erros de projeto, né, e uns 20 e tantos lá, quase 30% vem de problemas executivos, né? uhum, E isso é uma realidade que eu constato por aqui hoje. E eu queria saber a sua opinião. O uhum. que que você acha que se bate, se dá para fazer um cara crachá com relação a esses dois dados aí importantes? Eu acho que se devia responsabilizar e colocar na conta a falta de projeto. Isso, A então, falta exatamente. de projeto, né? Então Falta você ou não tem erros um. de. Então eu acredito que se você levar em consideração a falta de projeto, esse número é maior Não, então, do que 40%, sim, os 40% ele do já que os é. 40%. Eu Exatamente, creio que legal. sim, porque é muito comum eu perceber a ausência de projeto, né? Ao ponto da gente pedir um projeto de fachada e entregar projeto de vista de fachada, entendeu? Então, assim, Só a elevação. Mas é só exatamente. sem nada, só arquitetônico ali, Não, né? Nem a paginação às vezes tem. mostrar como é que fica, só isso. A Exato. maquete no papel. Então, É, eu acredito muito a ausência de projeto e também falhas de projeto, né? Não particularizar um projeto, né? O tal do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que ele vai acontecer em alguns momentos, mas você tem que entender que cada edificação tem as suas particularidades, né? Tem as suas particularidades de projeto, particularidades de região onde ela está sendo edificada, né? Olha, até cor de revestimento interfere nisso,
né? Até o tipo do revestimento que você vai aplicar interfere nisso. E essa etapa, ela é no nascedouro de uma edificação, que é no planejamento, não é nem na etapa de projeto. É antes do projeto, que é a etapa de planejamento. Então, começam por aí os problemas, quando a gente tem ausência de projeto. Para mim, esse é o principal motivo. Tem muito problema também de execução, sim, tem execução, mas que esses problemas de execução, muitos deles é por conta do projeto. Executa errado porque não tem orientação de projeto ou a orientação é falha. Exatamente. Não dá para desvincular, né? Mistura muitas coisas aqui também. E outro ponto, então, Lauto, para a gente já entrar aqui e poder ir mostrando até algumas imagens, né? Quais são os principais problemas que você destacaria, que você mais convive com relação às fachadas? Quais são os mais comuns, vamos colocar assim? O que você acha? Os mais comuns, né? A gente tem que entender que as edificações mais antigas, no sentido de não serem atingidas pela norma de 1996, que começou a tratar fachadas de uma forma diferente, essas eram feitas da cabeça de quem estava executando. Então não tinha... a gente tem que levar em conta o início da utilização das argamassas colantes, a introdução desse material quase como um material mágico, que assentava, né, que veio para substituir o método antigo do úmido sobre úmido, né, que era um método que cada construtora tinha a sua, é uma coisa bem esquisita isso. Mas, então, assim, muitos desses problemas vieram de execuções falhas, né? E Execuções até experimentais. você falando da parte mais antiga aí, aí em Fortaleza você executava muito método do bolão também? Sim, principalmente quando se tratava de peças de granito, né? O Ceará ele é muito bem abastecido de granito. Nós temos então o método do bolão ele era aplicado em pedras naturais, até chegou a ser aplicado em fachadas, né? Com os grampos, né? O pessoal cortava ali a pedra de granito, colocava uma massa plástica com os grampos metálicos e colocava lá no bolão na fachada, né? Em piso, né? Em cerâmica também. Eram usados esses métodos, eram os antes da argamassa colante. Então você encontra problemas em fachadas hoje que são totalmente diferentes do método atual. Mas o que a gente pode considerar problemas atuais, vamos dizer assim, seriam problemas de falta de técnica de assentamento, quando se não arrasta um simples arrastado de lado do revestimento para quebrar os cordões da argamassa colante, esse eu encontro muito. A questão de tempo em aberto, quando o pedreiro abre um pano de execução muito grande e não consegue preencher antes que a argamassa faça aí aquele filmezinho branco, né? Aquela película já que ela já está morta ali e não adesiva mais nada, né? E problemas de desprendimento volumétrico, que aí já envolve revestimentos argamassados, né? Falhas nos chapiscos, né? No adesivo chapisco, na interface chapisco, principalmente concreto armado, a gente encontra bastante. Problemas de EPU, expansão por umidade, né? Que aí é um problema generalizado da fachada, né? Então, esses aí são os principais problemas modernos, né? Os antigos, a gente também encontra coisas como você falou, falta de juntas elásticas, né? A norma chama junta de movimentação, mas eu gosto muito desse termo, juntas elásticas, porque eu acho que ela trabalha a movimentação da estrutura, mas trabalha também a dilatação, né? Nem a dilatação, nem a movimentação, para mim é uma junta elástica, né? Eu trabalho as duas coisas, movimentação e dilatação. Quando você mora em Brasília ou no Ceará, você sabe muito bem os efeitos da dilatação térmica, por exemplo, né? São regiões muito quentes, aí seco e aqui úmido, mas a temperatura faz toda a diferença numa fachada de poente, por exemplo. Então são esses os problemas que a gente encontra bastante aí. Poente e norte, né? Para vocês nem tanto a norte, mas para a gente a norte aqui já fica a mais crítica.
né? até mais que a É por poente. isso que eu estou te falando, né? Cada Muda, região exatamente, tem a cada sua região. característica, né? Cada região tem uma característica, porque quanto mais para o norte do Brasil você vai chegando, mais centralizado no eixo do globo terrestre você está, e ali suas orientações Exatamente. mais críticas passam a ser leste e oeste, né? Agora, quanto mais para o sul eu vou vindo, aí você já tem uma Isso, inclinação mais crítica para o norte, então o norte já seria mais crítico que poente, mas isso. são duas fachadas, né? De maneira geral, no Brasil, vamos colocar assim, seria norte e poente, né? Mas claro, quanto mais Norte para e o norte Poente. for, mais vai ser o oeste também, que vai ser o crítico aí. E aqui também Começar a a gente tem colocar uma as imagens? preferencial de chuva, né? De chuvas e ventos, Isso, que é, fundamental. sudeste, né? Onde você tem problemas higroscópicos. Aqui Exatamente. de vez em quando esse eixo muda, aí vem do oeste, né? A chuva, né? E Dos últimos anos tem acontecido muito isso, mas preferencialmente a nossa direção de chuva aqui é sudeste. Então, você tem problemas higroscópicos a sudeste e problemas térmicos a oeste, né? você E tocou num dependendo da ponto época do ano, o fundamental. sol também tem uma variação, né? Pois não, Você mano, tocou num fala. ponto fundamental. Aqui para Brasília, a chuva já é noroeste, então norte-oeste, ou seja, aqui bate chuva com sol, são os piores, é chuva e sol nas mesmas fachadas. Então é importante até a gente tocar nesse conceito que a gente chama de chuva dirigida, né? Porque se a chuva ela não tivesse o vento, ela cairia verticalmente. Mas aí você entra com a componente do vento, que é a componente horizontal, e ela inclina. É o resultante aqui dos vetores, né? Então, a chuva ela vai dirigida na fachada. Então, para a gente até saber a orientação que mais chove, basta a gente cruzar o regime de chuvas da nossa cidade com o regime de ventos naquela época, né? E, por exemplo, Sim, você vai para Porto Alegre já é uma cidade bem mais úmida do que a gente aqui, só que fria. Então, fachada sul em Porto Alegre, que recebem menos insolação, são fachadas muito críticas com relação a problemas higroscópicos, problemas de manchamentos, problemas de condensações. Enfim, aí que vem, né? Cada cidade fluorescências, tem a né? sua particularidade. Eflorescências, exatamente. Daí a necessidade do projeto não poder ser um projeto uniforme para o país, um país como das dimensões do Brasil. Não pode. Você tem que ser particularizado para cada região, para você pegar esses pequenos detalhes, porque a fachada está inserida no meio, e o meio muda de acordo com a cidade. Então é fácil o entendimento disso. Mas Exato. nós temos aí algumas imagens aí, né? Um pouco Vamos lá. Vamos eu lhe começar mandei. aqui. Tem umas que eu vou ficar na frente aqui, né? Mas vamos lá. Uhum, Se quiser que tudo troque a bem. ordem, também você vai me falando aí, que a gente vai colocando e vai Não, tá falando. tranquilo, tá tranquilo. Essas imagens aí, nós vamos apresentar algumas imagens de problemas de fachada, né? Essas duas aí, essa à direita, né, onde já nós temos aí já muito revestimento desprendido, é uma foto que faz muito sucesso aí na internet. Eu me orgulho muito de ser minha essa foto. Inclusive foi uma edificação aqui em Fortaleza. E o problema dela aí, Matheus, era o substrato pulverulento, né? É uma fachada de poente, olha lá, nessa fachada de poente. É uma fachada de poente que durante o seu período aí de execução de emboço, não sofreu, né? Não foi agraciada, vamos dizer assim, com os processos de cura, né? Não recebeu aqui aquela cura durante o período que deveria ser aplicado e o sol aqui não brinca. E ele evaporou aquela água superficial, fazendo com que os ligantes, aí os aglomerantes não virassem ligantes, né? Deixando aquela camada de finos, aquela casquinha, né? Que fica na face mais superficial do emboço, né? E fazendo Exatamente. com que se perdesse a aderência, né? Isso no país, cada uma região tem uma nomenclatura, né, Matheus? Aí Brasília parece que é outro nome, né? Não, Desse eu estava problema. até discutindo com o Paulinho, a gente tava falando, é um nome que a gente utiliza aqui também, casca de ovo, né? Que é o problema da superfície que dá bem Isso. na superfície. E aí é bom falar que hoje a própria 13755 prevê um ensaio que vai conseguir detectar esse problema, né? Que é o Superficial, ensaio né? de resistência superficial do Resistência embolso. superficial do embolso. Exatamente, que é Exato. basicamente você colar a plaquinha lá e fazer o ensaio de arrancamento só na E fazer o superfície. ensaio do arrancamento. Você vai testar a Isso. capinha do embolso para exatamente ver se isso Exatamente. aí. Que é a face mais superficial, né? É aquela parte ali que vai entrar em contato com o revestimento. Então, vamos já falar uma coisa parecida em relação a chapisco, quando a gente conversar de desprendimento volumétrico, que é a área de contato. Então, é a interface, né? Na interface tem que estar perfeito. Podia voltar, Matheus, só um minuto para Tá, outra? Pronto. Então, nesse caso aí,
é o que a gente chama de desprendimento, aqui pelo menos, né, a gente tem falado dessa forma. O desprendimento cerâmico, essa outra imagem à esquerda, onde tem esses abaulamentos nas barrigas, os buchos, né, como o pessoal fala, mas são essas formações abauladas, né? Isso é o descolamento, né? A cerâmica descolou do seu substrato, é o 1, é porque o Matheus tá na frente da 2, essa imagem 2 é a cerâmica caindo. Então nós temos a situação 1, que é o descolamento, onde a cerâmica, o revestimento, ele forma aquele concavo, né? Muitas vezes ele forma essa barriga, mas outras situações mais perigosas, não tem a barriga. Não faz a barriga. E não tá, faz esse. Está descolado, exatamente. Está descolado. E só vai se identificar com o teste percussivo, né? E o teste percussivo bem feito, porque tem os indecifráveis, né? Como diria Renato Saad. E nós temos uma série de mapeamentos indecifráveis, né? Com o isolamento social está difícil, Renato, a gente achar pela cidade que ninguém está podendo andar, mas quando voltar a gente vai voltar a série também. Sobre a nomenclatura, Lauton, não sei se você estava perguntando aquela hora da soltura e do revestimento, né? Mas particularmente eu utilizo a seguinte nomenclatura. O número 1 seria um revestimento descolado, né? E o número 2 seria um desplacamento cerâmico, ou seja, o descolar é o ato dela já descolou, mas ela ainda não caiu. Desplacar, ela já caiu. E nós estamos concordando parcialmente, né? Isso, e é um fenômeno evolutivo, né? Importante. O desplacamento ele vem de um descolamento, né? Isso, exatamente. E esse descolamento ele pode ser pontual ou pode ser generalizado. Pontual, como é que eu sei que é pontual? Muitas vezes o pedreiro ali cometeu um deslize numa determinada área, mas depois seguiu bem. Pode acontecer, né? Mas se eu tiver uma EPU, por exemplo, com 10, 15 anos, que nós vamos ver já a EPU, a gente vai ter essa briga entre as cerâmicas, e se essa cerâmica revestir o prédio todo o prédio está com revestimento com EPU. Então, generalizou a situação. Por isso a importância do patologista para identificar se aquilo é um ponto ali residual, uma coisa simples, ou se é um generalizado. Se é a ponta de um iceberg. Entendeu? Se é só uma pequena coisa, uma ponta de um iceberg de desplacamento, né? Então, e tem como se analisar isso, a gente vai ver aí na próxima imagem, que exatamente, esse também é um prédio aqui em Fortaleza, onde teve problemas de expansão por umidade. Perceba que essa parte onde já está caído o revestimento, né? Ela foi extraída, né? O que estava solto, ela foi retirada. Agora, se você observar onde passa os cabos de aço do SPDA, aí, mais à esquerda um pouquinho, você vai ver que ela já foi reparada. Sim, toda cor diferente. Ela está toda meio manchada, né? Esse branquinho mais novo, ele foi reposto, né? O trabalho que estava sendo feito nesse prédio errado era um reparo localizado, os reparos pontuais. Não vai resolver. Porque é um problema e mesmo assim, né, Lauto, você observa que o pontual ali ele é relativamente grande. Então, até no pontual, se começa a chegar a um ponto que é muito, não vale a pena você trocar pontualmente, trocar tudo. Isso. Então, mas você sabe por que isso acontece, Matheus? Porque em reunião de condomínio, quem toma decisão técnica não são técnicos. Exatamente. Os condomínios eles têm que entender que o problema de engenharia, quem resolve é o engenheiro, tá certo? Então, assim, numa reunião de condomínio, com um engenheiro especialista em revestimento, jamais ele iria optar por essa solução. Aí, passe aí essa imagem, a gente vai ver o quê? A gente vai ver... Ela sai um pouco fora de ordem aqui. Isso, não, mas tá certo, é essa aí. Então, a gente vai ver, esses são os problemas de EPU. As cerâmicas, imagine como isso fosse o revestimento cerâmico, e ele se expande nas suas dimensões. Comprimento, largura e volume. E essa briga começa a acontecer, um empurra o de lado, o de baixo, o de cima, atrás tem uma parede, não tem para onde eu ir para trás, só pode fazer o quê? O descolamento. Exato, é justamente aquela barriga. É importante destacar aqui, Lauton, que a questão da expansão por umidade é uma característica que é inerente, né? Movimentação por umidade, vamos colocar assim, inerente a materiais cerâmicos de maneira geral. Que é o seguinte, o material cerâmico ele tem uma parcela de movimentação térmica e uma parcela devido à umidade.
Só que a parcela térmica, ela é reversível, ou seja, ele movimenta e volta, claro. Não é uma movimentação vista aos nossos olhos, vamos colocar assim, são pequenas movimentações ali. Só que quando a gente está falando de movimentação de origem devido à umidade, tem uma parcela que é irreversível, ou seja, o material ele vai absorver a água, ele vai tender a expandir, né? Só que aí ele não volta, ele fica ali expandido. Então imagina milhares de placas se expandindo e se mantendo expandidas num pano ali de fachada, e aí exatamente por causa disso. Quantas placas cerâmicas tem uma fachada de 5.000 metros? Sendo cerâmicas 10 por 10? São 500 mil. Exatamente. E aí você imagina então, assim, 500 mil placas que se expandiram, né? E não tem espaço para todo mundo se expandir ali. Por mais que você tenha. E aí você tem uma expansão gradual. Exatamente. Você tem uma expansão gradual que, em determinado espaço de tempo, a adesividade da argamassa suporta, mas a partir de determinado ponto, a própria fadiga e essa continuidade da expansão, daí se a expansão por umidade for uma coisa, eu vou continuar acontecendo, né? Lógico que ela é finita, né? Ela não é infinita, ela é finita, mas chega um ponto em que esse aumento ele causa um descolamento e um desprendimento. Então, não adianta eu tirar pontualmente um trecho ou outro e colocar. Passa essa imagem, Matheus, que você vai ver o que acontece. Olha, quando acontece o desplacamento, que é o caso aí dessa parte onde está aí, não existe cerâmica, essas setinhas vermelhas, quando cai, essa região, ela forma o que eu chamo de uma pseudojunta. É uma zona de alívio de tensão. Um empurra o outro, que empurra o outro, que empurra o outro, que não empurra nada porque já desplacou, já descolou. Então, essa zona é uma zona de alívio de tensão. Zonas de alívio de tensão acontecem por que caiu aí, Matheus? Você sabe por quê? Porque aí era o ponto mais fraco. A física não perdoa. Ela vai bater no ponto mais fraco. Tá certo? O que acontece nesse momento? Os leigos tomam a seguinte decisão. Não, vamos repor a cerâmica que caiu. E aí acontece isso. Passa para frente. Acontece isso que você está vendo. Você está percebendo que foi feito aí, hein, onde está com essa... Um reparo, você vê que caiu ao lado. Por que caiu ao lado? Porque você, quando repõe a cerâmica, você volta à briga a trama de tensões. Você volta à briga do empurra-empurra. E aí, por que caiu nessa região agora, ao lado? Porque o que eu tenho? Provavelmente, perto de uma região fraca, uma região fragilizada. Eu posso ter, né? Muito provavelmente, aí cai ao lado. Aí é aquele jogo eterno do cara da cadeirinha no prédio, visitando a edificação a cada 6 meses, que em muitos casos eu indico até que assine logo a carteira do rapaz, porque ele está aqui a cada 3 meses, então assine logo a carteira dele e ele vai virar funcionário do prédio. Sim. E nunca vai deixar de ser uma situação perigosa. Por quê? Lógico que eu falo isso brincando, da carteira, né? De assinar a carteira. Mas é uma situação perigosa por quê? Porque ao repor a cerâmica, na cabeça do leigo ele acha que resolveu o problema, quando na verdade ele está gerando uma falsa sensação de segurança. Não, pronto, está tudo colocado, foi tudo reposto, 6 meses depois cai de novo. O pessoal então, situações... Pode falar, desculpa. São situações caras, são situações viciosas, né? São situações que geram sensação falsa de segurança e, no final das contas, você vai ter que tirar tudo e fazer de novo. Esse prédio amarelo foi uma de nossas obras que nós tiramos. O problema era só no amarelo. Nós fizemos um estudo, essa cerâmica cinza era de um tipo, essa cerâmica amarela era de outro, deu EPU, esse excesso de EPU, né? Na cerâmica amarela, nós tiramos, tratando só as amarelas. E está lá o prédio até hoje, tranquilo, entendeu? Lembrando que a APU é igual ao colesterol. Toda cerâmica tem, só é ruim quando tem excesso. É isso, Matheus? Exato. E aí, por isso, muita gente está falando aqui nos comentários sobre a questão, teria que ter feito junta de movimentação? Sim, teria. A gente já sabe lá que a norma coloca 3366. Só que o que tem que ser pensado também? Tem que ser olhado os valores de ensaio de EPU das placas antes de executá-las, né? Então, você tem a questão de absorção por umidade também, que é importante, que está correlacionado, né? Então, hoje, para minimizar isso, o que a 13755 coloca? Valores, limites
para a questão de absorção por umidade, ou seja, classe de cerâmica, absorção por umidade para ser colocada numa fachada, e também limite de EPU. Né? Com relação à absorção por umidade, a norma coloca 6% como limite para ser utilizado numa fachada, e a EPU ela coloca 0,6 milímetros por metro. A gente até discute, né, com certa frequência esse número, o Renato fala bastante lá, que da utilização, na verdade, apesar da norma mandar colocar lá, deixar colocar o 0,6, de utilizar-se valores ali na ordem de 0,3 até 0,2 milímetros por metro para se evitar esse problema. Então, não é só uma junta de movimentação que vai ser capaz de conter um EPU, né? Uhum. Depende muito da peça, do nível de... Porque não é só um fator que a junta traz. A junta não vai combater somente EPU. A junta vai combater outras dilatações, como a dilatação térmica, como a dilatação higroscópica, como a movimentação da estrutura. Então, ela vai trabalhar outros fatores também, né? E a gente sabe que um sinistro, né, uma ocorrência, ela não acontece por causa de um motivo só. É uma junção de motivos que pode acarretar. É muito difícil ter um problema único por um fator isolado, né? Você tem um sinergismo muito grande, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente tem que lembrar que a fachada, ela literalmente, ela é a pele do edifício. Ela é a que recebe o bombardeio da maior quantidade de agentes, né, dentro ali de uma construção, vamos colocar assim. Né? Então, enquanto você tem até uma condição interna muito diferente da externa, e tá aquela vedação ali no meio, né, dessa briga externa e interna. E o externo é muito forte. Né? E quando você tem problemas de agressividade do ar, como é o caso aqui das cidades litorâneas, que você tem, além da contribuição das grandes cidades litorâneas, que além da contribuição do carbono, você tem contribuição de sais cloreto, por exemplo. Exatamente. Né? Fortaleza é uma das maiores do mundo. Né? Eu não tenho dúvida que Fortaleza está entre a top 5 do mundo de spray marinho, por exemplo, a capacidade do cloreto sair da água e para o ar. Então tem um estudo muito interessante do professor Eduardo Cabral, aqui da Universidade Federal do Ceará, que fala sobre a agressividade do ar de Fortaleza. Interessantíssimo esse trabalho, está na internet, você pode procurar agressividade do ar de Fortaleza, e você vai ver que é um trabalho espetacular que toda cidade litorânea deveria ter. Sim, isso é verdade. Eu fiz um estudo aqui recente também, que a gente mapeou as capitais brasileiras todas e a gente fez uma correlação entre umidade, temperatura e cruza muito com esse dado que você falou aí também, dos cloretos. O Renato está perguntando se você é o dermatologista, então, dos patologistas. Nós estamos no dermatologia, que de vez em quando a gente entra na epiderme também, não fica só na derme, não. Exatamente. E lá a gente vai lá para o desprendimento volumétrico, que já é epiderme, já não é só na derme, não. Mas é isso aí. E tem uma outra pergunta aqui também, que é a seguinte: você já teve a oportunidade de recuperar uma fachada com projetos? Normalmente eu faço o método construtivo de reabilitação, na verdade. Né? Eu chamo esses projetos de método construtivo de reabilitação, que inclui a parte de pranchas. Né? Esse método construtivo ele é importantíssimo. Qual é a situação que a gente encontra? O prédio tem um problema, uma demanda de fachada, e normalmente o síndico, a administradora, liga. Olha, eu quero que você faça um orçamento da fachada. E não é assim. Porque você tem que entender o que está acontecendo para gerar um orçamento. Exatamente. Então, para passar uma trena ao redor do prédio e multiplicar pela altura, isso é comércio, não é engenharia. Você tem que ter o laudo da fachada, né, Lauto? Primeiro. A gente tem que... Normalmente não existe projeto. Não existe projeto. Você vai ter que desenvolver esse método. Você vai ter que conhecer aquela fachada. Como patologista, vai ter que elucidar o problema. Vai ter que fazer um prognóstico do que aquele problema ainda vai evoluir, para calcular riscos, e vai ter que prescrever a solução daquele problema. Isso chama-se relatório técnico, eu chamo de um trabalho, um relatório técnico de fachada, que desenvolve um método de reabilitação, que vai desde a demolição, que tipos de marteletes são utilizados nessa demolição, porque não pode ser qualquer martelete, porque você está lá tratando com edificação em uso, com pessoas dentro, então é uma situação completamente diferente. Você, por acaso, imagina o que é fazer uma demolição em 25 pavimentos, a 3 metros de um restaurante? Né? Então, assim, a gente já teve que fazer isso. Né? E o restaurante não parou de funcionar.
nos restaurantes mais conhecidos aqui. Então, são situações totalmente diferentes, consertar o carro com o motor funcionando. As pessoas estão morando, e casca de ovo aqui, Matheus, é o que eu chamo, você chama aí da capinha do reembolso, eu chamo aqui de conforto do cliente. Conforto a espessura da casca de um ovo. É a espessura, o conforto dele tem a espessura da casca de um ovo. Qualquer coisa quebra, e aí a gente, como engenheiro, nós temos que nos posicionar como parte da solução do problema, e não o criador do problema. Então, para você não ser um criador de problema, você tem que estar armado tecnicamente. E desenvolver esse tipo de projeto é uma dessas armas. Você tocou num ponto, Lauton, que é fundamental, né, de fazer esse laudo aí da fachada, que seria, porque é o seguinte, o que acontece aqui comigo hoje também? Eu faço esse tipo de trabalho aqui, né? Só que aí quando a gente manda ali a proposta para o condomínio, né? Claro, essa proposta não está englobando a execução, porque eu preciso primeiro ver o que está acontecendo, levantar os quantitativos e tudo mais, né? A gente vê que tem empresas que mandam proposta junto, simplesmente prevendo um ensaio percussivo da fachada, né? Ou seja, aí o cara vai lá, vamos colocar aqui uma média, sei lá, vou inventar um valor aqui, não vou falar em quantitativo agora, mas enquanto sua proposta que prevê uma reabilitação, que prevê entregar ali o que deve ser feito, os quantitativos, ensaio de arrancamento e tudo mais, para poder dar o diagnóstico preciso, vem lá um seu concorrente cobrando a metade do preço só para fazer um ensaio de percussão. E aí o síndico, né, se não for bem orientado nesse sentido, o que ele vai acabar optando? Pelo menor preço, né? Então, sempre que eu mando a proposta... Decisões técnicas sendo tomadas por não técnicos. Exatamente. Isso é horrível. Exatamente. Então, sempre que eu mando a proposta ali, eu falo, meu amigo, eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas quando você for analisar as propostas que estão sendo enviadas aqui, observe se está sendo incluído isso. Por quê? Se está sendo incluído apenas um ensaio de percussão, o ensaio de percussão só vai te dar um quantitativo de área que está descolada ou desplacada, né? E os dois juntos. Mas e aí? Qual que é a camada que está ruim? É o embolso? É o chapisco? É a interface? É a interface da argamassa? Qual é a prescrição que você vai fazer? Exato, que solução você vai dar? Exatamente. Senão vai passar uma quantidade de áreas, aí depois chegam as empresas executoras, cada uma vai chegar também com uma maneira de executar diferente. Essa é boa, Matheus, essa é boa. Essa eu costumo brincar. Nós cearenses nós temos um humor diferenciado, isso aí já é claro. Mas eu costumo brincar com os síndicos dizendo assim, amigo, quando você tem um problema e diz que quer resolver o problema, e você não especifica, é como você pegasse uma placa e colocasse em frente do seu prédio. Compra o banana. Vai chegar a banana prata, vai chegar a banana nanica, vai chegar a banana ouro, banana verde, banana madura, uma banana comida, é tudo banana. Você não está dizendo qual banana que você quer agora. Se eu disser que eu quero banana nanica madura no cacho de 10, quem tiver fora disso está errado. Entendeu? Então você tem que dizer, o teu problema é esse, você tem que fazer essa planilha aqui e cote essa planilha. Quem tiver fora disso, está errado. Exatamente. Aí você tem uma homogeneidade de proposta. Aí sim, leigo, talvez possa até se habilitar a tomar decisão. Por quê? Porque você tem uma homogeneidade de propostas, está todo mundo cotando a mesma coisa, e aí você pode, questão para ganhar preço e tal. Normalmente você tem um equilíbrio maior de valores, né? Mas vamos voltar para o nosso tema, que é a patologia. Vamos lá, vamos agora para as platibandas, Lauton. Olha lá, isso aqui Eita, cortou. Essa aqui aí dá é o para ver seguinte, bem. Esse é aquele efeito, tem até um desenho que precisa, que esse desenho que eu fiz, azul, Esse desenhozinho azul, fica um efeito zoom do ali. sol, é efeito do sol, né? Ele tem aqui, ó, assim fica melhor, pronto, assim fica legal. Pronto. Então eu fica tenho, isso acontece muito em lajes descobertas, onde você tem diferencial de temperatura, e a laje tende a fazer essa movimentação. Perceba, Matheus, que abaixo desse retângulo vermelho, que é o platibanda, né, nós temos a laje e depois a viga, né? Então, há essa movimentação, né, fazendo um esforço justamente nessa região de encontro do platibanda com a laje. Perceba lá agora pela imagem, vai ficar bem claro que você vai ver. Sim. Dá para ver bem. A imagem do prédio. Aí agora aqui na imagem é o real. Deixa eu trocar aqui. Dá para ver bem. Olha aqui, ó. Bem nítido. Perceba que o andar de baixo não tem.
O andar de baixo não tem. Outro ponto, né, Lauton? Aqui está aparecendo uma trinca bem evidente. Outro ponto que indica esse problema, Sim. às vezes a trinca não está tão evidente, mas você tem uma eflorescência contínua, um manchamento Sim. branco escorrido, que também indica o mesmo problema. E aí você já tem problema de impermeabilização, já rompeu tua manta. Porque não existe eflorescência se não existe. Umidade. Só existe eflorescência porque existe água. Exatamente. Tá certo? Quer acabar com a eflorescência, acaba com a água. Mas vamos lá. Aqui já vai pular aqui vai para o desprendimento volumétrico. Esse aí é o que eu estava falando, é que às vezes a gente vai para a epiderme, né? A gente vai lá para dentro, né? Isso aí acontece muito em varandas, em sacadas, em balanço ou em grandes vãos. Existe essa movimentação do balanço, ou então aquela movimentação de grandes vãos, né? Que é essa movimentação curva, né? E se você não tem uma adesividade, uma excelência de adesividade do chapisco com a estrutura de concreto, você pode ter um problema que eu considero, dentro dos normais, o problema mais perigoso de fachada, que é o desprendimento volumétrico. Aí você tem que dar muito valor ao chapisco. E tem vários. Olha, pronto, volta aí, Matheus, uma outra antes dessa. Não, então, essa daqui mostra exatamente aquele volume. Né? Perceba que a outra mostrava a altura da minha viga. Ali está o encontro da viga com a alvenaria. Exatamente. E perceba que nesse caso já é repetitivo. Volta lá, Matheus. Não, no outro andar. Pronto, perceba que, olha. E sempre você vai encontrar, um dos macetes que eu dou, é pela quinta ou sexta cerâmica, quando é 10 por 10. Por quê? Porque essas vigas são ali todos 50, 60, né? Exatamente. 50, 60. Então, você vai encontrar, isso não é coincidência. Tá certo? Então, quando você encontra esse tipo de coisa, você já encontrou o problema da viga. A viga trabalhou, o balanço trabalhou. Então, você encontrou aí a altura do teu problema. E aí nós vamos encontrar agora a espessura do meu problema. Passa para a próxima, Matheus. Isso aí. Pronto, essa é a espessura do meu problema. Aí coloca isso que você está no 25º andar, amigo. Que é a camada de embolso toda ali. Ó. Do embolso para frente, do chapisco para frente, tá tudo. Né? Então, aí você já pega as fachadas fora de prumo, que o cara vai meter lá 10 centímetros de embolso, 15 centímetros de embolso, ele dá 500 cheias. Não dá nem duas cheias dá conta de fazer, né? Porque ele tem que fazer umas 500 camadas. Pois é, aí você começa a se dar conta de algumas coisas. Por exemplo, a importância do chapisco. O chapisco... Fala. É só uma brincadeira aqui. Essa foto aqui já dá para colocar aquele meme do caixão também, né? Os caras passando do meme do caixão. Ali. Essa daqui dá para você fazer uma montagem para postar essa semana aí, viu, Loto? Do meme do caixão. Vamos fazer nos novos patologistas. E aí, o que acontece? Você tem a questão do desnivelado, né? E você pode fazer o prédio todo dentro de uma prumada. Basta uma sacada dessa desandar para todas terem que se adaptar à linearidade de prumada, né? Então você tem esse tipo de problema que é o desprendimento volumétrico. E aí você vê a importância do chapisco. Entenda o chapisco como aquilo que liga o prédio à roupa dele. Ok? É o que liga o prédio ao revestimento dele. Qual é a primeira camada? É o chapisco. Tá certo? Então, se você não tiver aderência, e é um prédio antigo, na época, agora eu vou ganhar de você, não tinha ainda as telinhas. A minha não está aqui, a minha sumiu. Me peguei. Peguei você hoje. Está ali atrás hoje, a minha. Peguei você hoje, ó. A telinha. Você tem a telinha metálica, eletrosoldada, né? Zincada a fogo, malha 1 polegada, fio 1,24 milímetros, densidade 120 gramas por metro quadrado. São as nossas telas estruturais, né? Que a gente vai ver já aí um exemplo aí que não deve ser colocado, né? Então isso aí, pode passar mais uma para frente? Tá, aproveitando, Lauta, é porque daí, como eu fui vendo as perguntas, né? Eu não fiz as perguntas para correlacionar, porque estava fora do contexto ali. Mas pegando algumas perguntas, a Cibele lá atrás perguntou, né? Você falou importante a ligação aí agora do chapisco para o embolso. O que você acha da utilização de chapisco rolado na fachada?
Olha, chapisco rolado eu não aplico. Não porque tenho nada contra ou a favor. O meu método de aplicação, eu prefiro o chapisco aplicado com desempenadeira Exato. montada horizontalizado. Na estrutura ali, sobretudo, né? Na estrutura, exatamente. E É a isso. aplicação da tela, além disso, a aplicação da tela com adicional, né? Ela é afastada ali aquele centímetrozinho para Isso, você ter, concordo, ela não está concordo colada para não plenamente. criar aquele vácuo, né? Então eu Concordo. prefiro aplicar com a desempenadeira de 8 milímetros, que ela é um pouco mais, né, o dente maior, aplicado na horizontal, que você ganha o agarre, né, o atrito ali, né? Então eu prefiro aplicar dessa forma. O chapisco Sim. rolado eu não Não, aplico fundamental. porque eu prefiro o outro método. Concordo 100% contigo. Vamos lá para os outros Não estou dizendo problemas. que chapisco é ruim. Pronto. Aí tem um exemplo ótimo de tela de galinheiro, né? Que é essa tela aí que está embaixo aí do Matheus aí. Tela de galinheiro, vamos deixar bem claro, é para criar galinha. Certo? É outro tipo de É isso. profissão. Aí a gente vai deixar com o pessoal da veterinária. Nós, engenheiros, utilizamos essa tela aqui, ó, que é a tela, essa que a gente já acabou de especificar. Essa tela que foi aplicada aí é aquela tela de viveiro de passarinho, É, vai criar galinha, né? Essa é outra utilização, não tem nada a ver. Então perceba o que aconteceu nessa nossa obra. Toda a estrutura, nós fomos contratados aí, Matheus, para trocar só a cerâmica. Assim foi que, quando a gente fez o nosso método de reabilitação, descobrimos que em cima das estruturas, seja o pilar ou as vigas, estava completamente sem aderência nenhuma o emboço. Perceba que essas zonas mais cinzas, mais escuro, é o a emboço estrutura. se permanece. Não, mais É cinza, o mais contrário, é escuro, exato, o contrário. o emboço ficou preservado. Por que foi preservado? Porque em cima de uma alvenaria você tem a coragem capilar, você tem mais saliências e reentrâncias, o chapisco se desenvolve melhor, se desempenha melhor. Na estrutura você tem questões de limpeza. Eu já cheguei a encontrar Por isso que o preparo da base é resto de fundamental, né? madeira, resto de madeira de Isso. forma, É, né? você pega ali o teu próprio Produtos de compensado desmoldagem. resinado lá, o nosso compensado chama de naval, lá, o que é que tem a Uhum. lateralzinha preto resinado. Sim, Você fica com aquilo constantemente ali na estrutura, na face dela, desmoldante, né? Então perfeito. por isso que você tem que lixar e Desmoldando. lavar antes de aplicar o revestimento. Esse prédio foi um caso desse tipo. Estava completamente sujo, demonstrando que o chapisco foi sabotado. E você olha assim, às vezes diz, olha, não tinha nem chapisco. Tinha chapisco sim. Ele ficou colado na parte de trás na parte do emboço. É Ele não isso. teve a oportunidade de se aderir à estrutura. Quer ver, ó? Deixa eu ver se tá aqui. Eu tenho uma imagem fácil disso aí, ó. Olha esse vídeo aí, ó. Eu filmei isso aí ontem. Anteontem. Aí, ó. Cadê a aderência do chapisco na estrutura? Não existe. Ó, sai com a Exato. mão. Então, o que, que vai Não, acontecer com o revestimento na frente dele? Vai sair junto. uhum. É isso aí, ó. Pronto. Você Aí, tá pode vendo? fazer tudo da melhor forma possível. Como é que você vai colocar em base de casca de... Isso é casca de Olha banana. lá, olha lá. Você Tá vai ótimo. aplicar em cima. Não tem como, né? Então, assim, tá aí um exemplo espetacular do Matheus aí. Falta de cura do chapisco, falta de limpeza da estrutura da peça. A estrutura de concreto ela não aceita desaforo em adesividade. Você tem que tratar ela como... Ela tem que estar limpa e tem que se tratar com produtos de alta adesividade, porque senão você não consegue. Aí nós temos aí um mix de problemas, né? Nós Aqui temos é aí... A, B, C e D. Não desmanchou os cordões. Olha o novo patologista aí aparecendo aí. O nosso logozinho. Então perceba o que aconteceu aí. Muito provavelmente faltou técnica de assentamento aí. Pode ter sido tempo em aberto? Até pode ter sido tempo em aberto. O cara abriu um pano muito grande. Mas aí ele não fez o desmanche dos cordões. Eu combato muito o uso de marretas para assentamento cerâmico. Porque eu acho que a marreta, você pega aqui, vamos supor que isso aqui seja uma placa de revestimento cerâmico, ou uma placa de guiso, né? A pessoa coloca lá e bate com a marreta aqui e acha que está assentado. Não está assentando nada. Tem que, se não fizer o arraste, colocar aquela peça próximo da posição e fazer o arraste, não está fazendo nada. Então, está aí o caso que aconteceu. E aí a gente tem, Matheus, essa imagem do sol aí, abaixo de você. Perceba que o prédio já passou por vários reparos pontuais. Não vai resolver, vai continuar caindo.
E como a gente falou que um problema, um sinistro não acontece por causa de um problema só, E há um perceba que eu estou gretamento indicando um segurando aí, ó. EPU ali também. Exatamente. Perceba que esse aí sou eu, a minha mão segurando aí. Perceba que você tem gretamento denotando sinais sinais expansivos, que Exato. pode ser problemas expansivos térmicos ou de umidade, né? Ou até higroscópicos também. Exato. Essa cerâmica, ela está toda condenada. Essa fachada, para mim, é um problema generalizado. Sim, então é importante, pessoal, tá, ficar atento ao gretamento, que é um sinal que mostra ali a expansão por umidade acontecendo, né? Por quê? Você tem o esmalte da placa e aí embaixo ali você tem o tardós. A gente tem uma camada de amortecimento, vamos colocar assim, ali um engobe entre elas. Só que, literalmente, quando o tardós movimenta, o esmalte, ele mais rígido, ele não tem a mesma capacidade, ele vai dar uma trincadinha, vamos colocar assim, que é exatamente esse efeito do gretamento. Exatamente. Então é um sinal muito importante. Aqui outro. A gente tem uma imagem aí, tá aí, ó, pronto. Aí você pode perceber, esse gretamento, Matheus, ele pode acontecer por questões térmicas também. Sim. A gente tem um prédio aqui que ele na fachada de nascente, viu? Não foi nem na de poente, não. Ele tem uma parte preta e eu fiz até uma filmagem, coloquei lá no Instagram já há algum tempo atrás, em que a face que está exposta ao sol está gratada. A face de um pilar que está exposta ao sol está gratada. Na lateral dele não está. Sim. Só por efeitos de dilatação térmica. Claro. Não também. teve nada de EPU. Foi questões térmicas mesmo. Agora, é querer demais, né? É querer puxar demais do revestimento. Cerâmica preta para fachada. É judiar muito Aí a gente toca num ponto que é fundamental, que é a absortância, né? A absortância, ela está relacionada à quantidade de radiação absorvida por um material. Ela é muito relacionada com a cor dele. Então, cores escuras absorvem mais radiação e, consequentemente, esquentam mais. Então, assim, se eu fosse dar um conselho a todos não façam fachadas escuras, façam fachadas claras. Eu falo isso muito para os meninos, se aumenta né? muito a possibilidade de ter problema no seu revestimento, que você está falando de um diferencial térmico muito maior que você vai induzir na fachada. Então, além dela já ter o normal, você está induzindo um maior diferencial por estar colocando uma cerâmica mais escura. Isso, eu falo isso para os arquitetos da pós-graduação. Gente, vamos ter um pouco mais de consciência com questão de cores em fachadas, né? Porque realmente fica muito forçado a barra, porque você está colocando mais um componente que poderia ser evitado, né? Legal, com certeza. Lauta, eu vou jogar agora para o último problema lá, depois a gente volta nos outros, só para a gente poder fazer uma correlação legal aqui. Fala desse daí. Essa é a clássica. Essa é a clássica, né? Essa foto aí eu tirei, foi ano passado, eu acho. A gente recuperou. Vou tentar trocar aqui. Aqui dá para ver melhor, fica melhor assim. Pronto, essa foto aí foi de nossa autoria, a gente já recuperou isso aí, né? Tive o prazer de ter sido publicado já num livro aí, né? Que está fazendo um sucesso. É isso que eu estou pegando aqui para mostrar aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui. Pode falando aí. Foi um prazer ter sido publicado esse reparo disso aí. E a gente, no caso, tratou, foi uma deflexão de balanço, né? Está lá na página 78 do livro do professor Écio Tomás, que está lá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, esse aqui é do meu livro, né? Eu puxei ali exatamente a figura clássica do professor Écio Tomás, devidamente citado aqui, né? Inclusive, um abraço para as pessoas que roubam as nossas imagens e não nos citam, né? Afinal, isso também é crime, então é bom lembrar os surrupiadores de imagem nossa aí, né? Que citou, colocou, tem que citar. Né? Então, aqui está a imagem aqui. Aí essa daqui eu tirei, né? A figura real do problema. E aqui depois está essa daqui do Lauton, já tratada. É a mesma, tá só espelhado aqui, ó, mas é a mesma. Tá espelhado, é a mesma. Então, aqui, ó, inclusive está aqui o nome dele. Fonte, imagem cedida por engenheiro Lauton Parente. Está aqui explicando o problema agora. Explica pra gente aí, Lauton, você. Tá aqui então, houve uma deflexão. Show de bola. Houve uma deflexão desse balanço, né? E quando há essa deflexão, a alvenaria traciona. E ontem, inclusive, eu fiz uma postagem no Instagram de um pré-colapso de uma edificação onde apareceu novamente esse fissuramento a 45 graus. Não sei se você viu ontem a postagem de ontem. Então, houve essa deflexão. Quando há essa deflexão, descalça essa alvenaria que está aqui em cima. Ela está aqui, né, Falência? Ela tende
E ela traciona, ela entra em regime de tração e fissura justamente a 45 graus. São fissuramentos que deviam ter já direito autoral já. Fissurou a 45 graus, presta atenção em tracionamento. É, Tá claro, certo? é Então, importante a pessoa não generalizar também, né? Porque às vezes a pessoa chega a 40, qualquer fissura 45 é recalque, né? Não, não é. Isso aqui não tem nada a ver com recalque. Mas eu tinha uma inédita que eu te mandei ontem via e-mail dessa situação. Eu nem lhe falei, porque se você colocar, eu vou lhe mandar, vou lhe dizer. É a parede da frente. Essa é a parede de lado. Mas eu tenho a imagem da parede da frente, onde a fissura muda para essa horizontalizada. Eu não Então, tô a achando parede aqui. lateral está lá no Não, e-mail. não baixou, Tá acho, não? não. Eu baixei, mas não tá aparecendo aqui não, na minha galeria. Depois eu vou fazer essa postagem, então, que é a imagem da frente. Quando a fissura é 45 graus, é porque ela está na lateral do balanço. Mas imagine que o balanço ele segue todo, né? Ele segue ao longo né? É como eu tivesse um L, né? E esse problema está aqui. Mas essa parte da frente, que desce com o balanço, o fissuramento dele é horizontalizado. Ah, exatamente. Não, e aí conforme você vai andando nas paredes ali, também vamos colocar nesse plano ali para dentro, aquelas paredes vão estar trincadas também, porque todo esse prédio ele está em balanço aqui, ó, essa parte. Então isso é muito comum. Eu atendi uma cliente essa semana na quinta-feira, que era exatamente isso. O apartamento dela era no meio do prédio, e aí ela me chamou para ver um outro problema. Eu estava fazendo o laudo da fachada do prédio. Ela falou, Matheus, já que você está fazendo o laudo aqui, vem dar uma olhada aqui dentro que eu tenho um problema. Aí tinha um problema de filtração lá, mas na parede dela, era um apartamento no meio do prédio, estava lá a trinca 45 também, porque em balanço. Brasília é muito comum, Lauta, porque aqui em Brasília a nossa tipologia construtiva é o prédio de 3 e 6 pavimentos, né, do plano piloto, pilotis, né, o pilotis aberto, aquele conceito lá, e os pilares recuados. E aí o prédio tem um avanço ali no canto, os pilares estão recuados, então você tem as duas laterais do prédio sempre em balanço. Sempre é assim, aqui tem muito isso, muito comum, muito comum. E como é que trata lá? Tenho o prazer de ter 2 irmãos que moram aí, um engenheiro, inclusive o meu irmão Leuton, meu eu irmão brinco e com minha o irmã Lauto, Lívia. pessoal. O Lauto tem uma dupla sertaneja, Lauto e Leuton. Meu irmão é engenheiro, também trabalha com fachada aí. Um grande abraço para o Leuton também. Conheço o Leuton. Um abração, Leuton. Lauto, então agora vamos lá ao ponto que interessa daqui também, dessa daqui, porque o povo já perguntou aqui, ó, como é que resolve isso? Bom, você tem 2 maneiras de verificar antes e tem que verificar depois. Se essa fissura é uma fissura passiva, se é passivada, se ela não tem mais evolução, você pode tratar como foi o caso dessa, com telas estruturais. Essa tela novamente, tá? Exatamente. Se você está percebendo que ela tem evolução, então você tem que tratar com com selantes elásticos, para que ela para não ter problemas de infiltração, porque aí você tem problema de água, você pode ter problema de oxidação, depois a corrosão, e pode complicar. Problemas de infiltração para dentro de apartamento, esse aí tinha, tá certo? Então, você trata com as telas estruturais se estiver ok. Até a própria idade do edifício vai falar, né, Lauto? Afinal, se você está com o edifício mais novo, ele ainda vai estar em movimentação, porque é o balanço ali, né, que está acabando movimentando. Se for um edifício mais velho, já vai ter uma anamnese, que é uma entrevista com o síndico, com o zelador, onde você possa colher informações de há quanto tempo aquilo está ali, o próprio morador, há quanto tem problema. Então, isso aí são técnicas de inspeção predial. Você fazer a anamnese, por exemplo, né? Técnicas de patologia, estudo de problema. Então, o que acontece? De uma forma ou de outra, você tem que, pelo menos um ano depois, está lá na minha postagem do Instagram, quando eu fizer essa imagem, que a gente, ainda durante um ano, deve voltar periodicamente. Por sorte, esse trabalho foi em frente a uma fachada que a gente estava executando. Então, toda semana, né, 2, 3 vezes por semana eu estava nessa obra e, eventualmente, de 15 em 15 dias, eu ia lá, atravessava a rua e verificava. E não teve evolução. Então, foi uma maneira que estava já passivado e que resolveu o problema. Essa imagem, ela reduz só esse plano, mas se eu lhe mandei outra, Matheus, depois eu posso te mandar novamente, que também está no segundo andar, mas no segundo andar está só no comecinho e não tinha feito tanto efeito começo, mas também a 45 graus. Eu baixei, ela não apareceu aqui. Lauto, dá tempo de falar de mais um problema. Vamos falar desse aqui rapidinho antes de encerrar. Faltam 3 minutos para acabar. Olha a minha caneta aí.
Olha a minha caneta, o tamanho da minha caneta, a espessura disso. Né? Isso aí, eu tentei até fazer termografia para entender quanto do prédio estava comprometido, mas não deu pela espessura do revestimento. A termografia vai pegar muita superfície. A termografia ela pega ali o superficial, né? Então, se você tem uma camada muito. Exatamente. Não a derme, não é epiderme, né? Então o problema é de epiderme, mais uma vez. Né, a gente tem esse problema de desprendimento volumétrico, falta da tela, falta de limpeza mais uma vez, a viga, né? Uma situação de balanço aí bem grande, nós temos aí 4 metros de balanço nesse prédio, é um prédio frente-mar, né? Para-brisa aí na Avenida Beira-Mar, então, assim, muito comum ele sofrer questões também de oxidação, aí também tem um pouquinho de oxidação, né? Então tinha mais coisas aí, a gente pode depois... tem vários. Depois a gente pode... esse aí é interessantíssimo. Você jura que é um reparo, mas não é. Isso foi um lote de cerâmica que veio errado, você acredita? Pois é, isso você faz um falso julgamento, né? Esse prédio não teve problema de revestimento cerâmico, não teve. Isso foi um lote, 3, 4, 5 caixas aí, né? Que a construtora fez e não teve, o engenheiro não teve aí a sua equipe. Não conferiu. Deixou passar isso aí. E não é reparo. Então você tem que ter importante falar, ó, isso aí está lá na norma de desempenho com relação à garantia. Cerâmicas manchadas, lote diferente, você tem que avisar quando chegar na obra. Você colou depois, acabou, meu amigo. Não tem reclamação para a empresa que você comprou material, não. Pois é, isso aí é uma coisa bem complicada, porque denuncia, né? Até perde o valor da edificação, a pessoa, olha, já está com problema de fachada. E nem é. Não foi. Exato. Né? Lauton, nosso tempo aqui, o Instagram já botou, faltam 1 minuto e 30 segundos para acabar a live. Eu queria agradecer muito. Ele aparece aqui uma contagem regressiva. Eu queria agradecer muito, tá, a sua presença aqui hoje. Foi muito legal. Igual a Cibele falou, a Cibele colocou aqui, ó, foi tão bom que eu nem vi o tempo passar. Eu também nem vi o tempo passar aqui. Passou muito rápido, né? Porque o nosso assunto aqui estava realmente bem interessante. Vamos marcar outra, tá? Mas muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma live muito boa, tá? Muito boa mesmo. Então, de conteúdo técnico de altíssima qualidade. A gente discutiu aqui conteúdos bastante relevantes e específicos, né? Que são conteúdos que quem está nos assistindo não vai encontrar com facilidade por aí, né? Essas fotos são todas inéditas, né? Exatamente. Tirando aquela que fez sucesso, são todas inéditas. São fotos minhas que a gente... vida real. Legal, com toda certeza vamos marcar uma outra live, Lauton. Perguntaram aqui sobre o meu livro, tá aqui o livro, tá, gente? Quem quiser saber mais informações, vai lá na minha bio, o link está na minha bio para poder comprar o livro, tá? A bio é a página principal ali do Instagram, lá você vai encontrar a informação para comprar o livro, que tem imagem do Lauton, como vocês viram do problema que ele apresentou aqui. Tá aqui no livro. Acompanha a gente no Instagram também, eng_Lauton_. Por favor. A gente faz muitas postagens lá, de situações de vida real de revestimento. Pessoal, sigam o Lauton, tá? Cortou um pouquinho, Lauton. Gente, vai lá na foto que eu postei da live, lá tem o perfil dele, segue o Lauton, vale muito a pena, ele posta conteúdo de altíssima qualidade. Sigam também Novos Patologistas.